quero então ir para a palavra aqui com aquilo que Deus trouxe para nós nessa noite, amém? Você, como está você? Você já colocou aí quantas pessoas estão assistindo com você? Nós vamos então falar em Atos capítulo 27. Eu gosto muito desse texto dá para tirar muita coisa, muitos princípios para a nossa vida, aplicar muitas coisas para nossas vidas. Atos 27 vai falar a respeito da viagem que Paulo vai fazer a Roma. Ele então está indo para Roma, é ali a sua última viagem, ele já está sendo conduzido como prisioneiro para ser julgado, ele apela para César como cidadão romano, então ele está indo para Roma para ser julgado pelos crimes que ele está sendo acusado, né, de pregar o evangelho e tudo mais, que eles consideram como algo ruim. Então nós vamos ver então o que acontece durante essa viagem. Olha só, né? Quando parece que a coisa está ruim, ainda pode piorar. O que aconteceu ali então com Paulo, porque ele já estava preso e na ida dele para esse julgamento acontece o naufrágio. Eu quero falar parte dessa história do que aconteceu. Atos 27, versículo 20. Nós vamos ler até o versículo 26. Vai aparecer na tela os versículos. E aí depois, gostaria que colocasse de novo quando eu fosse falar de cada versículo. Ou se não quiser colocar agora, quiser colocar depois, mas coloca agora, né? E aí depois a gente volta para falar versículo por versículo. Esses 6 versículos aí que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ok? Então vamos lá. Atos capítulo 27, versículo 21. Aqui eles já estão em viagem, e aqui já começa a tempestade. A tempestade já começa a afligir a eles aqui, e eu vou começar então a partir desse versículo. Versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Tá ok? Aqui tá falhando. Tá ok, né? Gente, Paulo, ele tem um problema. Paulo, ele tem um desafio. Ele está indo está indo junto com os seus aqueles que estão conduzindo ele para o julgamento. E poderia, como qualquer um de nós, questionar Deus: Deus, como você me permite, como o Senhor permite que eu, sendo tão fiel ao Senhor, passe por uma situação dessa, que eu seja julgado ou até mesmo condenado por amor ao Senhor? Como é possível, Senhor, eu fazer tudo certinho e ainda assim eu sofrer? Se não bastasse, Deus ainda fala para ele: olha, você vai sofrer um naufrágio,
Olha, coisas ruins vão acontecer, mas eu vou livrar você. Paulo, ele não se desespera. Paulo, ele não amaldiçoa ao Senhor, como foi instruído também para que Jó fizesse, mas ele faz uma escolha importante. Ele escolhe permanecer. Sabe, amados, há uma coisa muito importante que nós precisamos aprender com o Senhor. Não é difícil começar nada hoje em dia. O difícil é concluir. Não é fácil, não é difícil começar um relacionamento. Não é difícil começar uma empresa. Não é difícil começar uma igreja. Não é difícil começar nada. O difícil, o desafio maior é permanecer. Muitas pessoas começam muitas coisas, mas o que nós precisamos aprender é permanecer naquilo que nós começamos. A exemplo, até a pastora falou aqui no início, na abertura, Pedro empolgadíssimo, sanguíneo, ele disse ao Senhor: Senhor, eu vou, e o Senhor está andando sobre as águas, eu também ando. Todo empolgado, ele decide fazer isso. E o Senhor fala: então venha. E ele vai com todo aquele ânimo, com toda aquela fé, mas no meio do caminho ele afunda. Quantas vezes nós começamos com todo o ânimo, com toda a vontade, com toda a empolgação, mas não concluímos aquilo que nós começamos? Então, eu quero dizer, exemplo daquilo que eu preguei domingo passado. Eu falei que Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida e na minha vida. Porque Deus, Ele começa e Deus, Ele termina. Agora, nós também precisamos estar dispostos a viver todo o processo, a chegar ao fim, mesmo que o fim, para que a gente chegue até lá, a gente venha sofrer. Paulo, ele recebe uma palavra dizendo assim: você vai chegar, mas para isso terá que sofrer um naufrágio. Eu quero dizer para você que da onde você começa a sua caminhada com Cristo, até onde o Senhor vai te levar, pode ser que alguns naufrágios e tempestades aconteçam na tua vida. E o fato de naufrágios e tempestades chegarem até nós, não significa que o Senhor nos abandonou ou que a nossa jornada terminou, mas faz parte do processo. Então eu quero caminhar com você, versículo por versículo, esses 6 versículos nessa noite, para que possamos extrair dessa palavra princípios que possam nos alimentar por esses dias. Amém? No versículo 20, então, que é uma sequência, eu peguei aqui o capítulo no meio, né? Já algumas coisas vêm acontecendo, a tempestade já vem forte, eles já lançam bagagem para fora, muitas coisas estão acontecendo aqui. Então eles ficam à deriva. Eles lançaram coisas, as velas já estão baixas por conta da tempestade, do vento. Então o versículo 20 diz assim, vai aparecer na tela para você aí: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvação. Primeira coisa que eu vejo, e é interessante que Deus pode falar conosco nessa noite, falar com você, é que diz o texto que quando já não aparecia mais nem sol e nem estrela, ou seja, o tempo estava muito nublado, o tempo estava muito escuro, à noite não se via as estrelas e durante o dia não se via o sol. E o que isso tem a ver? Para quem navega, tanto a estrela quanto o sol serve de orientação, serve de referência. É pelas estrelas à noite que o navegador, ali o comandante, aquele que dirige o barco, ele se orienta, ele sabe para onde ele deve ir. E durante o dia, pela posição do sol, que ele sabe a hora e que ele sabe onde é o norte, onde é o sul e para onde ele deve navegar. Lembrando que nós estamos falando num período, né, aí há 2000 anos atrás,
onde não se tinham os equipamentos avançados de navegação que nós temos hoje, GPS e tudo mais. E eles estavam então longe da costa e não conseguiam ver nada. Ou seja, está falando que quando chegou o momento que não se tinha mais como ter orientação, onde Paulo ele percebe ali que não tinha direção, onde quem comandava aquele barco não sabia para onde ir. E isso chega até nós também. Chega momentos, irmãos, que nós não sabemos para onde ir. Nós temos visto esses dias agora, muitas pessoas ficando sem emprego. E quando alguém perde o emprego sem esperar por isso, quando ele sai ali da empresa até chegar na casa dele, a mente, a cabeça fica: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Né? Se eu pego esse valor que eu vou receber da rescisão, se eu pago conta, se eu guardo, se eu faço uma coisa, se eu faço outra, se eu vou trabalhar por conta, se eu procuro outro emprego, mas a mente ali fica conturbada, porque não tem uma direção. E quando nós não temos nenhum fio de esperança, nenhuma direção, então vem aquele desespero, que é a frase que eles falam, que fala ali, finalmente. Geralmente quando você ouve assim, finalmente, é que dá aquele alívio. Como alguém que está dirigindo por uma estrada, que já está na reserva, está para acabar o combustível, ele anda naquela, meu Deus, será que eu vou ficar na estrada? Mas aí quando de repente ele vê um posto de gasolina à frente, ele fala, finalmente. Então essa expressão finalmente, né, até que enfim, geralmente é usado como uma coisa boa. Aqui o texto traz para nós como finalmente a esperança acabou. É aquele último suspiro, aquele peso no coração, como muitas pessoas nesses dias têm vivido. Finalmente a esperança se vai. A pior condição que o ser humano pode estar é de não mais ter esperança. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ter perdido a esperança em relação a muitas coisas na sua vida. Mas, queridos, o desemprego, apesar de ser algo ruim, não é algo que deve nos levar ao desespero. Ficar sem esperança, por quê? Uma ligação, um telefonema, para quem está desempregado, pode ser a solução para o seu desespero. Porque uma ligação de uma empresa dizendo, olha, você começa na segunda-feira, já muda a sua história, a sua realidade. Para quem está solitário, para quem anda só, para quem deseja se relacionar com alguém, mas isso não acontece, eu quero dizer para você que apenas um olhar já pode fazer fim à sua solidão. Para quem está enfermo, tem uma doença e começa a perder a esperança, um diagnóstico de cura já é o suficiente para mudar o seu ânimo. Mas tem uma coisa que não é fácil. Para aquele que não tem Jesus na sua vida, para aquele que não é salvo, a única esperança é Jesus Cristo. Nós podemos ficar tristes por não ter muitas coisas, mas, queridos, nós podemos ter tudo e não ter a salvação. A própria palavra de Jesus diz assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ter muitas coisas, mas agora não tem esperança de vida eterna. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo é a esperança da vida eterna. Para muitos, vem a situação do mundo caótica, politicamente, uma bagunça, essa condição de saúde precária, financeiramente também as coisas não estão bem, né? Vê o mundo caminhando para o caos, e elas entram em desespero, porque o que resta para as pessoas é o mundo. Mas para nós, que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ainda temos muita coisa pela frente. Nós temos a eternidade para frente. E eu quero dizer para você que mesmo que você não veja estrela à noite, nem que você não veja o sol durante o dia, mesmo que não tenha alguém que te mostre a direção, mesmo que não seja um patrão, mesmo que não seja o marido, mesmo que não seja uma esposa, mesmo que não seja um governador, um presidente, mesmo que não seja um religioso, não importa. Deus é aquele que direciona os seus passos e os meus passos.
Então, finalmente, chegou, eles perderam a esperança de salvamento. Você e eu temos a esperança, a convicção que seremos salvos, porque Jesus Cristo nos garantiu isso na cruz. Aleluia, glória a Deus por isso. No versículo 21, diz assim, na sequência: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Olha só, Paulo, percebendo que eles estavam fracos, eles estavam sem esperança, eles estavam sem ânimo, ele ainda diz, porque ele havia alertado antes de que eles partissem. Paulo falou assim: não podemos partir, porque essa viagem vai dar errado. Porque tem viagens que nós fazemos e decisões que nós tomamos, que já no início já diz que vai dar errado. Tem coisas que nós começamos, que já está decretado ali, pela maneira como nós começamos, que vai dar errado. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, o que se recomenda? Que faça a revisão do automóvel, que olhe o freio, que olhe o step, que olhe todas as condições do automóvel. Para quê? Para que no meio da viagem você não venha a perecer. Semana passada eu falei também a orientação que o Senhor Jesus traz na sua palavra. Se alguém vai construir um edifício, ele tem que calcular para saber se ele tem condições de chegar até o fim. Se alguém vai entrar em uma guerra, ele tem que saber se ele tem condições de vencer o inimigo. Tem pessoas, por exemplo, irmãos, que bem intencionadas, elas estão orando, estão caminhando, e elas veem alguém passando por alguma luta, e ela fala assim: eu vou orar pela tua vida, eu vou interceder por você. Só que ela não sabe exatamente no que ela está se metendo. Ela talvez não tenha ali uma retaguarda de oração, talvez ali ela não esteja respaldada. É uma guerra, é uma batalha espiritual. Como que você compra a briga de alguém se você mesmo não está respaldado espiritualmente? São batalhas que nós assumimos durante a vida, mas nós não estamos preparados para ela. Então, Paulo avisou: eu falei para vocês que não ia dar certo, e se vocês tivessem me ouvido, vocês teriam evitado esse problema. E ele começa assim: passado muito tempo que eles estavam sem comer. Eu pergunto para você: quanto tempo dura a sua angústia? Quanto tempo você está esperando algo? Quanto tempo você anseia por algo acontecer na sua vida e parece que você já perdeu as esperanças? Hoje o Senhor tem uma palavra para a tua vida. O que ele diz? Paulo fala: se tivesse me ouvido. Sabe, nós falhamos muito hoje, porque nós não ouvimos o Senhor. Porque nós saímos fazendo as coisas, decidindo por conveniência. Fazemos por emoção, fazemos por aparência, mas nem sempre nós consultamos o Senhor. Então, olha só o que diz em João, capítulo 10, versículo 27 até o 29. O próprio Jesus diz essa palavra para mim e para você nessa noite: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo assim, que aqueles que são ovelha dele, essas ouvem a sua voz, e quem ouve a voz dele não pode ser arrancado dele. Aquele que caminha na direção que o Senhor orienta não pode ser arrancado dele. Às vezes, o que eu entendo aqui, que pessoas que não ouvem a voz de Jesus podem ser arrancadas dele. Olha que interessante.
Ele está falando que uma ovelha pode ser arrancada, mesmo sem a vontade dela. Talvez você que está me ouvindo assim hoje, talvez você esteja nessa condição. Você ama Jesus, você ama a Deus, só que você não consegue permanecer no caminho do Senhor. Você ama a igreja, só que você não consegue permanecer na igreja. Por quê? Não é porque você não quer, mas é porque você está sendo arrancado. Sabe por que está sendo arrancado? Porque não está ouvindo a voz do Senhor. Para permanecermos, precisamos ouvir. Mas não é só ouvir, mas também dar ouvido. Tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que ouve, mas aquela palavra não cai no coração. O que o Senhor está nos chamando hoje é para ouvir e obedecer a palavra que o Senhor está dizendo para você nesta noite. E se você ouvir e obedecer a voz do Senhor nesta noite, pode até vir o naufrágio, mas o Senhor vai te preservar. Aleluia, aleluia. Olha só, Paulo diz assim, que por conta deles não terem ouvido a voz do Senhor, eles tiveram dano e prejuízo. Essas duas coisas provavelmente já aconteceu com você. Você já sofreu dano e você já teve prejuízo. Há uma diferença entre dano e prejuízo. Dano é uma lesão, é uma ferida, é um trauma. O que seria um dano no navio que eles estavam navegando? Bateu numa rocha, fez um buraco, quebrou o mastro. Isso é um dano. Dá para consertar depois. Quando chegar no final da viagem, a gente refaz. Ou seja, uma lesão, uma ferida, um trauma, dá para recuperar. O que eu quero dizer para você é que essa dor que você tem no seu coração, Jesus ele pode restaurar, ele pode curar. Sabe aquela ferida de abandono, aquela ferida de frustração? Isso o Senhor Jesus, ele restaura na nossa vida, porque ele que traz a cura. Então, Paulo fala, se vocês tivessem me obedecido, vocês não teriam se machucado. Mas nós já estamos aqui, já sofremos o dano. E ele diz também, se vocês tivessem ouvido a minha voz, vocês não teriam prejuízo. O que é o prejuízo? Prejuízo é perder alguma coisa. Mas prejuízo, ele basicamente é assim. É quando você recebe menos do que você investiu. Isso é prejuízo. Por exemplo, se você começa um negócio, você investiu lá 50 mil nesse negócio, e você não teve retorno dos 50 mil, você teve prejuízo. Por exemplo, se você tem uma amizade, tem um amigo, e aí você se dedicou a essa amizade, mas essa amizade não lhe retribuiu à altura, você ficou no prejuízo. Vou te dar um exemplo. Se num relacionamento, num namoro, num casamento, você se doa, você se esforça, você faz, mas o cônjuge, o parceiro, não se esforça na medida com que você se esforça, você teve prejuízo. E sabe, irmão, nenhum empresário, ele mantém uma empresa por muito tempo estando em prejuízo. Ninguém que está no relacionamento, que está infeliz, que sente que está dando mais do que está recebendo, consegue por muito tempo prolongar esse relacionamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você: coisas vão embora e não voltam mais. Eu até poderia dizer para você que o Senhor ele vai restaurar, e todo o prejuízo ele vai compensar. Não posso te dizer isso, senão estaria sendo responsável. Tem coisas que nós perdemos na vida e jamais vamos recuperar. Você quer um exemplo disso? Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu posses, animais, terras, até os filhos.
apesar de Deus restituir uma quantidade de filhos que ele tinha perdido, o Senhor não ressuscitou os filhos que ele tinha perdido. Quero dizer para você que tem coisas que Deus ele pode dar coisas novas, mas tem coisas que se perderam que não vão voltar mais. E eu não falo isso para te desanimar. Eu quero concluir esse tópico dizendo: danos, feridas, traumas, Deus ele restaura e você pode viver isso novamente. Você pode viver plenamente. Agora tem coisas que foram embora da tua vida que você precisa aprender a viver sem elas e começar algo novo no Senhor. Então, Paulo diz: vocês não ouviram, vocês desobedeceram, sofreram danos e sofreram prejuízo. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 22. Mas agora, e você repita comigo, e você repita isso para você mesmo, e se você quiser escrever, decretar, você coloca aí no comentário agora: mas agora. Teve dano e teve prejuízo, mas agora é um novo tempo. Agora nós vamos ouvir ao Senhor. Se eu não ouvia, a partir de agora eu vou ouvir. Mas agora, diz assim para o teu coração, para a tua alma: mas agora vai ser diferente. Mas agora eu vou ouvir ao Senhor. E olha só o que ele diz no versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. O que o Senhor está dizendo para nós? Não importa o dano que você sofreu, não importa o prejuízo que você teve, o Senhor diz: mas agora, tenha coragem. Mas agora, nós vamos encarar o desafio. Mas agora, nós vamos encarar a vida novamente. É hora de sair, é hora de ir atrás, é hora de recomeçar, é hora de viver algo novo que o Senhor tem para nós. Tenha coragem. E ele diz: o navio vai se perder, mas a vida, a sua vida, essa o Senhor vai preservar. A vida é mais importante do que o navio. Uma coisa é abandonar o navio. Muitas pessoas abandonam o navio. Quem já ouviu essa expressão? Abandonaram o navio. Ou seja, enquanto a embarcação está indo para uma direção, alguém pula dessa embarcação e abandona o navio e deixa lá quem está navegando sozinho. Essa conotação, abandonar o navio, não é muito boa. Mas sabe o que não é bom também? Afundar com o navio. Afundar com o navio não é bom. E o que permite naufrágios na nossa vida? Estar no lugar errado. E nós conhecemos a história já da palavra lá em Jonas, né? O livro vai falar tudo disso, de um naufrágio. Olha só como é que é perigoso você estar no lugar errado e não ouvir a voz de Deus. Jonas, ele foi jogado fora do navio. Sabe por quê? Quando você está no lugar errado, até fazendo nada, você traz prejuízo. Jonas, ele ficou quietinho no fundo do barco, do navio. Ele deitou lá e ficou quietinho, escondidinho. Ele não fez nada. Mas uma coisa ele fez que causou tudo aquilo: desobediência. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não sei o que tem. Mas você está no lugar errado. Você não ouviu a Deus e você está no lugar errado. O que eu quero dizer com isso? Volte para o lugar onde Deus te chamou, te colocou, ou te enviou, e as coisas vão começar a dar certo.
Estar no lugar errado, mesmo fazendo nada, traz prejuízo para quem está comigo. Então, quando você está no lugar certo, a exemplo de Paulo, até que venha naufrágio, a tua vida será preservada, mesmo que venha. Então Paulo, aqueles homens não obedeceram à orientação do apóstolo Paulo, mas Paulo estava no centro da vontade de Deus. E ele estava no centro da vontade de Deus e ele ouvia a Deus. Olha o versículo 23. Versículo 23. Ele dá essa palavra de ânimo, dizendo que tenham coragem, porque Deus tinha falado para ele. E ele diz assim, versículo 23: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Olha só, porque Paulo estava tão tranquilo, enquanto todos estavam desesperados? Porque ontem à noite, diz ele, eu ouvi Deus falando comigo. Quando foi que você ouviu Deus falar com você pela última vez? Você lembra? Vou dizer para você, Deus está falando com você agora. Se você obedecer esta palavra agora, o Senhor, Ele preserva a tua vida. Qual foi a última vez que você ouviu o Senhor falando? E não é só ouvir. Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que o anjo do Senhor, o que é o anjo? O mensageiro. Ele diz, o mensageiro do Senhor falou comigo ontem. E ele fala assim, esse mensageiro é mensageiro do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Olha só, muitas pessoas ouvem Deus, mas não pertencem a Deus. Muitas pessoas ouvem Deus, mas não adoram a Deus. O fato de você estar participando desse culto, dessa transmissão agora, não é uma garantia de que você pertence a Deus. O fato de você cantar, o fato de você ouvir essa palavra agora, não é uma garantia de que você adora a Deus. Por isso, eu como mensageiro do Senhor, para a tua vida esta noite, eu vou te dar a explicação do que é pertencer a Deus e do que é adorar a Deus. Olha só, aquele que pertence é alguém que foi comprado. É alguém que a vida dele, por direito, pertence a outro. Começo perguntando para nós hoje, igreja, a tua vida é de Deus? A tua vida pertence a Deus? Se a tua vida pertence a Deus, então o Senhor é responsável pela tua vida. E olha só o que significa pertencer a Deus. João no capítulo 8, no versículo 47, diz assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Olha que tremendo, Jesus está dizendo isso para aquelas pessoas. Quem é de Deus, ouve e pratica as palavras. Quem não é de Deus, não ouve e não pratica. Alguém rebelde, alguém que não pratica aquilo que a Bíblia diz, não pertence a Deus. E a Bíblia já diz, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou seja, quem não caminha, quem não ouve, quem não pratica o que a Bíblia diz, esse não é filho de Deus, esse não pertence a Deus, esse é filho do mundo, pertence ao mundo. Lá em João 8,44, que vem antes desse versículo que eu li aqui, o que Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a mesma coisa que o pai de vocês, o diabo, faz. Ele é mentiroso. Ou seja, quem caminha numa vida de mentira é filho do diabo, mas aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, este é filho de Deus. Então Paulo, ele está no meio da tempestade,
E ele ali, todo mundo desfalecendo de fome, todo mundo sem esperança. Mas ele ouve o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, e fala assim: eu pertenço a Deus. Eu quero dizer para você, no meio do caos, no meio do desespero, você tem essa confiança de se levantar no caos na sua empresa, no caos na sua casa, ou como alguns dizem, no avião, o avião está caindo, você se levanta lá no meio e fala assim: eu pertenço a Deus. Como vi uma história, não sei se é verdade, de um avião que está na turbulência e parece que vai cair. Então levanta uma mulher e diz: acalmem-se, eu pertenço a Deus. E ainda não se completou aquilo que Deus ia fazer na minha vida. Por isso, fiquem tranquilos, porque esse avião não vai cair. Eu vou dizer uma coisa para você: se você pertence a Deus, se você ouve ao Senhor, se você pratica a palavra do Senhor, tudo pode desabar, mas a tua vida e a tua casa permanecerão no Senhor, porque quem cuida de você é Deus. Olha só, 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Olha só, João está dizendo aqui: aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. O maligno não tem autoridade para tocar na vida daqueles que são do Senhor. Volto de novo ao exemplo de Jó. O maligno, o diabo, foi até Deus e falou assim: deixa eu tocar. Deus falou: toca em tudo que é dele, mas na vida dele não toca. Sabe por que Deus não permitiu que o diabo tocasse em Jó? Porque tudo que era de Jó, o diabo tocou, mas tudo que era de Deus, o maligno não toca. Ou seja, o carro de boi que Jó tinha, o diabo tocou. Os filhos que era de Jó, o diabo tocou. A propriedade que era de Jó, o diabo tocou. Mas a vida de Jó não era dele, a vida era de Deus. E no que é de Deus, o diabo não toca. Sabe o que significa isso? O diabo pode tocar na sua empresa, o diabo pode tocar no seu carro, o diabo pode tocar na sua saúde, o diabo pode tocar no seu relacionamento, o diabo pode tocar em um monte de coisas, mas a tua vida tem que ser de Deus, porque se é de Deus, o diabo não toca, e se ele não toca, você mantém vivo, e se você está vivo, Deus pode restaurar, Deus pode restituir, Deus pode fazer de novo. O diabo pode tocar em tudo que é seu. Entenda essa palavra. Se a vida que você vive é sua e não de Deus, até a tua vida o diabo pode tirar. Mas a vida que você vive não é sua, é de Deus, o maligno não toca. E declara assim: para que o inferno também possa ouvir: a minha vida é de Deus e o maligno não toca. E se a tua vida não é de Deus ainda, eu te convido agora para declarar isso comigo, para você orar comigo dizendo assim: Senhor, toma a minha vida, porque a partir de hoje não me pertence, mas a minha vida é do Senhor. Por isso que Paulo, ainda quando pregava, ele dizia assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, querido, no meio da tempestade, do desespero, Paulo ficou de pé e ouviu o Senhor, porque a vida dele era de Jesus. E a sua vida é do Mestre? A tua vida é de Deus? Aleluia. Então, pertencer. Outra coisa que Paulo fala aqui,
é que ele não fala só no versículo 23. Apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço, do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Não basta pertencer, tem que adorar. Então, o que é adorar? Adorar é prestar culto. Cultuar é homenagear. Querido, homenagem. Como que você homenageia a sua mãe? Como que você homenageia a sua mãe? Você se prepara, você compra um presente. Como que você homenageia a sua esposa? Alguém que está fazendo aniversário. Você se organiza, você se programa, você faz ali um ritual. Isso é adorar. Sabe? Não deixemos de adorar ao Senhor. Muitas pessoas falam assim: hoje, para que tudo isso aí? Não precisa nem ir na igreja. Porque adorar é algo do coração. Adorar é um ritual. Adorar é homenagear. Você não vai levar a sua esposa para um jantar romântico e vai colocar um short, um chinelo, aquela camisa rasgada para um evento especial. Você quer honrá-la, você quer agradá-la. Então você coloca a sua melhor roupa, você toma um banho, você vai cheiroso, você compra um presente, você paga a conta, porque você vai homenageá-la. Quando você vai numa formatura de alguém que vai se formar, essa pessoa coloca uma beca, coloca, uma roupa diferente, e lá eles são homenageados. E isso é adorar. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você precisa ter um dia, ter uma hora e ter um lugar para homenagear o Senhor. É por isso que nós viemos na igreja. É por isso que nós viemos na igreja. Por quê? Porque nós honramos ao Senhor. E com o passar dos tempos, a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, assim penso, que as pessoas falam: não, Deus não liga não, Ele sabe que eu amo, Ele sabe que eu conheço. Então eu adoro da minha casa mesmo, eu tomando um banho eu adoro, eu deitado eu adoro, eu sentado no sofá eu adoro. Mas o Senhor, Ele quer ser homenageado de uma maneira diferente. Ele quer um dia só para Ele, Ele quer adoração só para Ele, Ele quer algo especial para Ele. E o próprio autor aqui de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tempos atrás eu ouvi uma homenagem que fizeram para uma banda, um campo, não sei quantos, mas tinha centenas de bateristas. Cada baterista pegou lá o seu instrumento, a sua bateria. E não é fácil, uma coisa é um violão, uma coisa é uma flauta, mas a bateria é um instrumento que requer muito trabalho. Então cada um pegou o seu instrumento musical, sua bateria, com pratos, com os tambores, com tudo ali, aquele equipamento. Ele foi até esse campo e lá colocou, cada um montou centenas de baterias ali alinhadas. Então todos tocaram a mesma música daquela banda, homenageando aquela banda. Ou então quando apresentam num teatro, então acontece aquela apresentação e as pessoas se colocam de pé e aplaudem, todos juntos homenageando, aqueles artistas que fizeram um ótimo trabalho. Ou quando um jogador ele vai ser apresentado, ou quando é a despedida do jogador, é o último jogo do time, daquele jogador. Então os torcedores vão para aquele estádio, e lá eles recebem aquele jogador, ou então eles se despedem daquele jogador, levantam aquela bandeirona com a foto, com o nome, e homenageiam. Agora imagina você na sua casa, na frente da televisão, homenageando o seu artista. Sozinho, você na sala da sua casa. Imagina você lá, assiste um filme, que filme lindo, que diretor fez um trabalho maravilhoso. Aí você levanta na sala da sua casa e aplaude. Não,
nada melhor do que se reunir com o corpo de Cristo. Todo mundo aplaudir juntos, adorar juntos, chorar juntos. Assim vai ser na eternidade. Assim descreve a palavra de Deus. Quando nós estarmos diante do Santo dos Santos, quando nós estivermos diante do Senhor que é santo, e diz que lá toda língua, toda tribo, todo joelho se dobrará, e diz que lá todos adoram e todos declaram que Ele é o Rei de toda a glória, que todos glorificam o Senhor. Adoração é culto, adoração é presença, adoração é igreja, querido. Paulo ele diz: eu pertenço a Deus e vivo uma vida com Deus, e eu sou um adorador. Eu presto culto, eu homenageio, por isso o Senhor preserva a minha vida. E eu quero incentivar você, prepare o teu coração, se organize, para quando as portas da igreja abrirem, você possa adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? É adorar verdadeiramente no seu coração, na tua alma. E o que é adorar em verdade? É prática, é culto, é vida de adoração. Aleluia. Então Paulo ele diz: eu ouvi o mensageiro de Deus. E mesmo que não há sol, e mesmo que não há estrela, o Senhor me disse: vai ficar tudo bem. Sabe, querido? Quem você ouve determina o seu destino. Aqueles homens daquele navio já não ouviam mais ninguém, porque eles ouviam as estrelas, que pelas estrelas eles eram orientados. Eles ouviam o sol, que pela posição do sol eles eram orientados. Mas já não tinha estrela, já não tinha sol, mas Paulo tinha o Senhor. A quem você ouve determina o seu destino. Versículo 24, para a gente ir encerrando aqui essa mensagem. Versículo 24 vai aparecer na tela para você. E ele diz aqui a mensagem que esse anjo, que esse mensageiro trouxe para ele. A mensagem é a seguinte: Paulo, não tenha medo. É preciso, é necessário que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Aleluia. Olha só que tremendo. Olha só que tremendo que ele vai falar aqui. Primeiro, que o mensageiro do Senhor chamou ele pelo nome, diz: Paulo. Deus conhece o teu nome? Deus sabe quem é você? Toma cuidado. Porque certos homens que achavam que eram conhecidos de Deus, foram expulsar o demônio de um outro homem. E esse endemoniado deu uma surra neles e os deixou nu. Querido, nem o diabo conhecia o nome deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é crente de verdade, tanto Deus quanto o diabo, sabe quem ele é. Porque aquele homem, aquele texto diz assim, que aquele endemoniado falou assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você, quem é? Ou seja, tem pessoas que querem servir a Deus e não querem serem conhecidos do diabo. Ou seja, tem pessoas que querem viver uma vida só de bênção e não sofrer perseguição. E o próprio Jesus ele diz: vocês serão perseguidos por amor a mim. O fato de vocês me servirem vai atrair perseguição sobre vocês. E tem crente que quer servir a Deus, quer só bênção, mas ele quer passar pertinho do diabo e o diabo nem sabe quem ele é. Deixa eu falar uma coisa para você: a pior coisa, o infeliz, é aquele que o diabo não sabe quem ele é. Sabe que Efésios 3:10
Diz assim, que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida entre os principados e potestades. Quem é a igreja de Deus? O diabo sabe o nome. Quem é a igreja vai sofrer perseguição, mas lembra o que eu disse? O maligno não pode tocar. O maligno não toca. Não desanime pelas perseguições, não desanime pelas falências, não desanime pelos naufrágios, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, porque o Senhor, Ele é dono da tua vida. Então tem pessoas que querem servir a Deus e não querem serem conhecidos do inferno. Então esquece. E tem aqueles que se acham conhecidos demais de Deus, mas o próprio Jesus, Ele ensina dizendo que vai chegar um dia, que chegarão diante deles alguns, e Ele vai falar assim: apartai-vos malditos, porque eu não vos conheço. Queridos, quem é de Deus? Deus tem o nome dele escrito na palma da mão. Deus tem o teu nome escrito na palma da mão dele. Deixa eu falar para você que o povo, quando foi levado cativo pelos babilônicos, eles ficaram lá 70 anos prisioneiros. Diz a história que muitas mães perderam seus filhos na ida. Mães com filhos de colo, porque inclusive Jesus, quando Ele vai falar do princípio das dores, e Ele vai fazer uma profecia, Ele vai falar da volta, do arrebatamento, e Ele fala assim: terão dois na cama, né? E depois Ele vai falar assim: ai de vocês, se o tempo que isso acontecer for no inverno, ai das mulheres que estiverem grávidas. Querido, quando a Babilônia veio sobre o povo, as mulheres grávidas foram arrastadas, quem tinha um filho pequeno foi violentado, os filhos foram mortos. E essas mães que perderam os seus filhos, elas escreviam o nome dos filhos na mão, elas cortavam, faziam uma cicatriz, porque elas diziam assim: eu jamais vou esquecer do nome do meu filho. E quando fala assim em Apocalipse que o Senhor tem o seu nome escrito na mão dele, é porque Ele jamais vai te esquecer. Jamais vai te esquecer. O Senhor não esquece de ninguém. O Senhor não abandona ninguém. Então, é hora de você encarar o perigo. E eu coloquei até como no cartazinho lá a imagem daqueles homens lá, né, que dançam com o caixão. Aquela música Cofins, né? Cofins significa caixão, a dança do caixão. Quem já viu aquele meme lá? Então, agora usando muito pandemia, né? Alguém vai sair lá fora, tá lá aqueles homens que são contratados para dançar no funeral, pega o caixão e dança, né? Então muitas pessoas ficam com medo aí, né? Mas nós não tememos a morte, porque a morte já não pode fazer mal a nós, porque a nossa vida é de Deus. E o Senhor já venceu a morte. Então você vai encarar o perigo. Para de chorar. Chegou a hora de se colocar de pé. Davi, ele teve um filho, que foi um filho que ele gerou na desobediência. E o fruto da desobediência de Davi com Batseba foi um filho que foi morto, e Deus assim permitiu. Davi chorou. E as pessoas estavam preocupadas com ele, tanto que ele chorava. Mas um dia, ele levantou, ele enxugou as lágrimas, ele tomou um banho, ele se alimentou, e ele foi para a batalha novamente. Porque a vida segue, e nós temos que muito a conquistar. Então, só quero destacar aqui, antes de avançar para o próximo versículo, que diz assim, aqui no versículo 24. Ele fala assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Ou seja, é necessário. Olha só, Deus poderia livrar, mas ele falou: não, é necessário. Sabe muita coisa, muita dor que você viveu? Deus diz assim: é necessário. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão ao seu lado, a vida delas eu vou dar para você. Às vezes você passa por lugares, irmãos, que deu tudo errado. Coisas foram embora, mas pessoas permaneceram. Teve muitas coisas, muitos lugares que se eu pensar, eu gostaria de nem ter estado, nem ter passado por lá, nem ter vivido. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse vivido, se eu não tivesse estado lá, eu não teria conhecido pessoas que Deus me deu nessa trajetória. Ou seja, é isso que Deus falou para Paulo: Paulo, não tenha medo.
é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deixa eu concluir isso dizendo para você. O navio pode até afundar, mas as vidas Deus confiou para você. E eu quero dizer isso. Não veja só a tempestade. Veja quem Deus te deu neste lugar. Às vezes você chegou num lugar e você estava tão animado que aquilo ali era tão real, ia ser, você tinha convicção de que era aquilo mesmo. Aí foi passando o tempo, você foi desanimando, você percebeu que não é aquilo. E aí você tem que sair. Aí você fica se lamentando: Deus, por que fracassei? Aí o Senhor fala: não olhe o navio que está afundando, olhe as vidas que eu dei para você. Amigos, filhos, tudo que Deus deu para você. Tem pessoas, e vou até dar um exemplo, tiveram relacionamentos frustrados, foi terrível, relacionamento que foi um inferno, mas desse relacionamento gerou um filho. E quando você olha para esse filho, você fala: é a melhor coisa que me aconteceu na vida. Ou seja, o navio naufragou, mas o Senhor te deu vidas. Então, não veja só o lado ruim das coisas, mas veja também, Deus te deu vidas. Por mais que o lugar que você esteja é algo terrível, comece a avaliar quem são as pessoas que estão com você. Quem são as pessoas? Fale do amor de Deus para elas, porque o Senhor as deu. Versículo 25. Assim, então Paulo ele diz: tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Eu tenho plena convicção, igreja, tenham bom ânimo, que tudo acontecerá como Deus disse. Nenhuma palavra vai passar sem que se cumpra, porque tudo aquilo que o Senhor diz vai se cumprir. Nada daquilo que foi dito ficará sem se cumprir. Se você acha que já está perdendo a esperança, então eu renovo suas esperanças à noite dizendo: tenha bom ânimo, porque Jesus voltará para buscar a igreja. Se você acha que a promessa está muito distante, que nem vai acontecer mais, quero dizer para você: tenha bom ânimo, senhores, tenham bom ânimo, senhoras. Por quê? Porque a promessa de Deus vai se cumprir. E o versículo 26, o último, para encerrarmos e orarmos, Paulo diz assim: devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha que tremendo. Paulo ele fala assim: eu não sei bem para onde, mas nós devemos ser arrastados para alguma ilha. Tem coisas, irmão, que a gente está fugindo, a gente não quer, a gente nem sabe, mas Deus ele vai te conduzindo sem você entender. Sabe por quê? Salmo, ele, como o Paulo ele é conhecedor da palavra. O Salmo 44, versículo 22, o salmista diz assim, Salmo 44, 22: contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Olha só, o salmista diz o quê? Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Por isso que eu coloquei a foto dos homens lá, esperando lá a morte de alguém para eles dançar com o caixão. Mas nós enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias que você acorda, e Satanás sabe quem é você, ele vai trabalhar para frustrar os seus planos, frustrar os seus projetos. Ele vai trabalhar para matar, para roubar e destruir, porque esta é a função dele. Mas todos os dias que você acorda, o Senhor, ele é dono da tua vida, e ele te guarda, ele te guia, ele te protege. 1000 cairão aos seus lados, ao seu lado, à sua direita, 10.000 do outro seu lado, e nada vai acontecer com você. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é dono da tua vida. Então Paulo, agora eu quero ler esse último texto aqui para orarmos. Paulo então, conhecendo o salmista aqui, o Salmo 44, versículo 22,
ele declara, e aí então eu vou ler para você Romanos 8, a partir do versículo 36. Então Paulo ele traz aqui, ele recita o Salmo 44, e ele declara assim, quando ele está lá nesse episódio, ele fala assim: nós seremos arrastados para alguma ilha. E ele sabia que ele corria perigo, mas a vida dele estava guardada no Senhor. Olha só, ele recita o Salmo 22, Salmo 44, melhor dizendo, Romanos 8, 36. Escuta, se você abriu, leia comigo, se não, fecha os teus olhos e escuta essa palavra que o mensageiro de Deus está trazendo para você hoje. Paulo diz assim, Romanos 8, 36. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Paulo sabia, e ele diz, seremos arrastados para uma ilha qualquer, mas ele sabia que todo dia ele tinha que enfrentar a morte. Deixa eu dizer para você, todo dia eu e você enfrentamos a morte, mas qual é a boa notícia? Que nós não estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele luta conosco. O Senhor já venceu as nossas batalhas. E eu quero convidar você essa noite para encarar o desafio. Não fuja, não tenha medo, não se acovarde. A quem pertence a tua vida? A quem você adora? A quem você pertence e a quem você adora determina todas as suas vitórias. Todas as suas vitórias. E quando vier algo grande, você fala, eu não consigo determinar, eu não consigo vencer, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então, igreja, eu quero orar pela tua vida e quero declarar sobre você: não tenha medo da morte. Não tenha medo dos perigos. Não tenha medo se você vai casar. Não tenha medo se você vai iniciar um novo projeto. Se você vai começar a faculdade. Se você tem que restaurar o seu casamento. Se você tem que passar por um procedimento médico. Se você tem um diagnóstico ruim na tua vida de enfermidade. Não tenha medo, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque o naufrágio, o barco pode até se perder, mas a tua vida o Senhor vai preservar. Aleluia. E eu quero orar por você agora. Senhor, estamos aqui, Senhor, começando mais uma semana. Mais uma semana, Senhor. E como tem sido, Senhor, nos últimos meses, começamos todos os dias com notícia de morte. Começamos todos os dias, Senhor, com notícias ruins. Mas esta semana começamos com uma notícia boa. A primeira notícia, Senhor, eu já dei no início desse culto. Voltaremos a reunir como igreja para te adorar. Senhor, mas além dessa notícia, Senhor, a melhor de todas, que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Pai, ninguém pode tocar a vida, Senhor. O maligno não pode nos tocar, porque nós estamos escondidos em Ti, Jesus. Senhor, eu oro agora, Pai, por aqueles que estão, Pai, vivendo um relacionamento, que está cansado, Senhor, que está fadigado, Senhor. Eu peço que o Senhor venha com um renovo sobre a vida, Senhor, desse casal, Pai. Que todo prejuízo, Senhor, que aconteceu, que fique para trás, mas agora que o Senhor comece a restituir, Senhor, com algo novo, Senhor. Todo aquele que sofreu algum dano, Senhor, declara a cura e a restauração do Senhor. Espírito Santo, venha trazendo, Senhor, a restauração da alma. Senhor, venha trazer o renovo do Teu povo, Senhor. Pai, prepara-nos, ó Senhor,
para as conquistas, para os novos projetos, ó Senhor, para vencermos contigo, Senhor. Assim como Paulo declarou, Senhor, apesar de todos os dias enfrentarmos a morte, de todos os dias nós sermos como ovelhas levadas ao matadouro, Senhor, ainda assim, Senhor, por amor de Ti nós enfrentamos, ó Senhor, mas o Senhor, nós estamos certos de que nada disso, Senhor, nem a morte, nem a vida, Senhor, nem os demônios, o Senhor, nada nos impedirá de chegarmos ao final dessa jornada, porque o Senhor nos garante a vitória, Senhor. Muitas coisas foram precisas, muitas lutas foram necessárias, muitas derrotas tiveram que acontecer, para que hoje nós pudéssemos contemplar, reconhecer que o Senhor é o Deus que nos guarda. Aleluia, Senhor. Senhor, fortalece o coração, Pai, de cada um agora, Senhor. E que ninguém, Senhor, encerre essa transmissão, encerre essa noite, sem antes ter entregado a vida ao Senhor. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, e mesmo que você já o tenha feito, você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Jesus, eu reconheço que longe do Senhor eu estou perdido. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu pastor. Senhor, a partir de hoje, me ajuda a discernir a Tua voz, pois eu quero obedecer a voz do meu pastor. Jesus, eu reconheço, Tu és o meu Salvador. Jesus Cristo, eu reconheço, Tu és o Messias, Tu és o Salvador do mundo. Jesus, eu reconheço que o Senhor foi morto pelos meus pecados, que o Senhor sangrou por mim, que o Senhor morreu por amor a mim. Mas eu também reconheço que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e levou cativo o cativeiro, venceu a morte. Eu reconheço, Jesus, Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Já não tenho medo da morte, já não tenho medo mais do fracasso, já não tenho medo mais do naufrágio, porque a minha vida está em Ti. Senhor Jesus, toma a minha vida, salva a minha alma, salva-me, Senhor, porque eu quero viver a eternidade na Tua presença. Senhor, não tenho medo do desemprego, não tenho medo de doença, não tenho medo da morte. Eu tenho medo de viver uma eternidade longe da Tua presença, Senhor. Por isso, nessa noite, Jesus, eu renovo, Senhor, os meus votos contigo e declaro, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me ajuda a abandonar e fugir das velhas práticas. Senhor, me coloca no Teu colo, cuida da minha vida. Senhor, eu oro também agora por aqueles que o Senhor me deu. A Tua palavra diz que pela Tua graça o Senhor deu a vida daqueles que estavam com Paulo. Senhor, pela Tua graça o Senhor me deste a vida desses que comigo convivem, Senhor. Pai, guarda esses que o Senhor me deste, e que eu esteja forte para lutar por eles, para guardá-los, para protegê-los, porque o Senhor está comigo. Senhor, já não vivo mais eu, agora o Senhor vive em mim. Faça da minha vida, Jesus, o que o Senhor quiser, porque ela pertence a Ti. E não tenho medo do mal, porque o mal nada mais pode me fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E se você fez essa oração pela primeira vez, você que ainda não é batizado nas águas, eu quero desafiar você. No nosso próximo batismo, eu quero que você esteja comigo descendo as águas para consumar esse compromisso e essa nova vida que o Senhor começa hoje em você. Amém? E quero convidar você também para estar conosco quarta-feira no nosso culto, mesmo que você não esteja presencialmente. Nós vamos fazer a transmissão do culto no sábado,
E também no domingo, que será a ceia do Senhor. Nós vamos reunir como igreja, presencialmente, para tomar a ceia no nome de Jesus. Amém? Obrigado se você está comigo até agora. Você que aguentou firme aí, mas se alegre, porque essa palavra é uma palavra de bênção para a sua vida. Amém? Antes de encerrarmos ainda, você vai despedir aí dos seus irmãos, vai dar uma boa noite, Deus abençoe. Siga-nos lá, divulgue lá no Instagram, YouTube, Facebook, lá, curta lá, compartilha. Tudo que você tiver das redes sociais da igreja, participa lá para que a palavra de Deus vá ainda mais longe. Se alegre no Senhor. Não fique triste. Mesmo você que ainda não foi no campo de Girassol tirar foto, se alegre. O seu dia vai chegar, né? O seu dia vai chegar. E se você já foi lá tirar foto com o Girassol, vai aí nos emojis aí que tem no comentário da nossa live e coloca a fotinho do Girassol lá. Clica lá, procura lá, tem as suas, tem um Girassol. Coloca lá você que foi, só para fazer inveja para os irmãos que ainda não foram. Amém? Então, e se você quiser abençoar a igreja ou alguém com a cesta básica, irmão, com alguma coisa desse sentido para auxiliar, faça isso, procure o diácono, procure cada um de nós, né, os pastores, nós vamos te orientar como você pode fazer esse auxílio nesse momento que todos nós precisamos estar unidos. Amém? E eu vou orar pela tua vida, declarando a bênção do Senhor sobre a igreja. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e todo sempre com toda a igreja. E todos nós digitamos amém, amém. E você vai digitar aí o tanto de amém para o tanto de gente que tem assistindo essa live com você aí. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Quarta-feira nós conectamos. Líderes, terça-feira, às 8 horas da noite, reunião presencial aqui na igreja. Nós vamos falar isso melhor pelos grupos aí. Amém? Deus abençoe, uma boa noite.